Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast da Abercast, um podcast produzido pela Aberc. E hoje a gente tem aqui o Eduardo Prats, ele é empreendedor e fundador da Ecocircuito. Eduardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui conversando com a Aberc e parabéns pelo evento de hoje, fantástico. A gente que agradece pela sua presença e primeiro a gente quer conhecer um pouco mais sobre a sua empresa. O que realmente a Ecocircuito está entregando para o mercado? A Ecocircuito é uma empresa de tecnologia. Esse ano fazemos 10 anos de atuação no mercado. Porém, eu divido a Ecocircuito em duas fases, né? A fase prévia, onde a gente buscou estudar as dores do mercado, principalmente na questão dos descartes de resíduos alimentares, o desafio dos segmentos em relação a destinar esse material. Essa é uma primeira fase, foi uma fase realmente de adaptação. A gente começou a importar alguns equipamentos do Vale do Silício, da Califórnia. E logo na pandemia, a gente tem uma segunda fase da Ecocircuito, onde a gente nacionalizou a tecnologia que a gente traz hoje para o mercado e a gente manteve, né, a nossa atuação com um propósito muito claro. É o que deu fôlego para a gente, porque no momento que você cria uma empresa, ela tem que ter um norte, tem que ter uma contribuição de um problema existente que precisa de uma resolução. Com isso, a Ecocircuito é uma empresa que tem o propósito de promover operações aterro zero e combater o desperdício de alimentos em cozinhas profissionais. Os desafios de sustentabilidade são amplos, né? A gente vê mudanças climáticas, impactos ali na nossa cadeia produtiva de alimentos, com secas, excessos de chuva, muito calor, muito frio. E no final das contas, o alimento é um insumo que a gente precisa para sobreviver. Agora, no momento que a gente tem os nossos sinais aí, né, do nosso planeta chacoalhando e fala, olha, não aceito mais desaforo, não aceito mais a condição que nós, seres humanos, estamos atuando no nosso planeta, a gente tem um problema enorme para resolver. Com isso, a gente traz uma solução para o mercado hoje que acaba abordando a questão da destinação dos restos alimentares gerados por N segmentos, entre eles o setor de food service, mas também uma abordagem da prevenção do desperdício. O alimento produzido precisa alimentar alguém e a gente traz uma ferramenta justamente para facilitar o propósito da alimentação em si. Falando um pouquinho desse tema que você trouxe, que é super, super interessante, que é até um tema de muita discussão no setor das empresas, né, do setor de refeições coletivas, como que a gente reduz o desperdício dos alimentos e como que a gente pode deixar essas empresas muito mais sustentáveis. O que a Ecocircuito tem feito para auxiliar as empresas de refeições coletivas com esse grande desafio hoje? Perfeito. Olha, dados da FAO, que é a Food and Agriculture Organization, da ONU, estimam que 1/3 do alimento produzido no mundo nunca é consumido. Isso desde o processo de plantio, a colheita, o beneficiamento, a logística, o transporte, a armazenagem desse alimento, o manuseio e, eventualmente, o consumo com o que resta ali, né, as sobras. Agora, esse 1/3 produzido que nunca é consumido, você tem não só o impacto financeiro ao longo da cadeia, mas você tem o consumo de água, energia, combustível, para viabilizar toda essa jornada do alimento. E o desafio é enorme, né? Não é diferente você tem desafios no varejo, mas também no food service. A produção de alimentos em alta escala, então você leia-se aí 500 refeições por dia, até 3.000 refeições por dia, a geração, a produção, o manuseio da matéria-prima para se fazer uma refeição, ela é intensiva. E o objetivo do food service é qualidade, escala e agilidade em produzir o alimento. Só que vamos pensar no processo produtivo em si, você tem planejamento, compras,
você tem o manuseio em si, você tem a disposição, né, na rampa de alimentação dos seus clientes, você tem o consumo, ou seja, ao longo de 2 ou 3 turnos, ou até 20 operações de 24 horas, a intensidade do movimento desse alimento ela é alta. Agora, com essa complexidade, em que momento que a comida vai para o lixo? Você tem diversos desafios aqui para combater o desperdício e são todos eles relacionados a processos internos. A gente sabe que para a gente ter uma operação eficiente, a gente precisa de uma mão de obra bem treinada, né? Seja no planejamento, mas também no manuseio, no método de cocção, no porcionamento e até o usuário final ali, quando serve um prato, você tem inúmeras causas que levam a comida a ir para o lixo. E como a Ecocircuito tem atuado? A Ecocircuito, a gente traz para o mercado um biodigestor EcoPro, Pro sendo processador de resíduos orgânicos, onde ele vai receber os descartes da operação, vai pesar automaticamente esse descarte. Com processo biológico, ele transforma o sólido em líquido, vai para sua caixa de gordura e rede de esgotos normal, um processo biológico 100% natural, não usa nenhum produto químico. E você, com esse processamento em loco, você evita o envio desse descarte para o aterro sanitário. Mais que isso, você elimina a estrutura para que isso aconteça, ou seja, sacos de lixo, câmara fria, a lixeira em si. A mão de obra você acaba liberando para fazer outras funções ao invés desse manuseio do saco de lixo. Então a gente tem o primeiro impacto aqui com uma operação aterro zero. O segundo impacto é a pesagem automática e o controle. Então, numa operação de um turno, por exemplo, no serviço do almoço, você tem o preparo do almoço, você tem a sobra limpa, você tem o resto em gesta. Qual parcela desse serviço gera maior quantidade de resíduo de alimento? Sem essas informações, você não sabe em que momento a comida está indo para o lixo. Felizmente, com a nossa tecnologia, a pesagem automática acontece e a classificação vem em cada descarte para te dar esse subsídio, para te antenar o gestor da cozinha para saber aonde atuar. Esse é o segundo impacto, para trazer, através da tecnologia, maior inteligência para que o desperdício não aconteça. Agora, o desafio, como a gente tem visto aqui em diversos painéis, né, da mão de obra bem treinada e conscientizada, é que quando a gente traz os nossos processos, a mudança de comportamento é muito importante. Porque a gente conhece hoje uma operação comum do saco preto, ninguém sabe o que tem dentro. Agora, é muito recorrente essa atividade onde o ser humano ali ele vai receber aquela lixeira, aquele saco preto, vai para o aterro, e é um processo de alto impacto ambiental, só que sem muita transparência. É difícil pesar, ninguém pesa. O que tem? O que eu estou pesando aqui, sendo que é um saco preto desconhecido? E na implementação do nosso processo, a gente fala, olha, vamos mudar, porque agora você não vai mais usar o saco preto. A triagem do resíduo, não adianta eu jogar todo o conteúdo dentro do saco preto no nosso equipamento. A gente processa exclusivamente resíduos alimentares. Mas então, poxa, vai ser difícil separar esse resíduo. Não vai ser difícil separar esse resíduo, porque a gente vai tirar o foco da separação do resíduo e colocar a energia em não misturar os resíduos em primeiro lugar. A mudança de processos internos garante uma boa matéria-prima de resíduos alimentares para o nosso equipamento, retirando o orgânico da lixeira, onde você não vai contaminar os seus resíduos secos recicláveis. Ou seja, indiretamente, através da nossa solução, a gente aumenta a taxa de reciclabilidade dos demais materiais, entre papelão, plásticos, vidros e metais, etc., simplesmente tirando o orgânico da equação.
Agora, quando a gente fala do nosso propósito em uma operação aterro zero, é justamente isso, através da conscientização das pessoas, em que elas são parte da solução e não do problema, a gente consegue evoluir na gestão dos resíduos e dessa forma ter esse impacto aterro zero com alta reciclabilidade dos materiais secos, o processamento in loco do resíduo de alimento e principalmente aí tendo essa classificação de cada descarte para a gente focar no mais importante, garantir que o alimento seja para alimentar alguém e não ter o destino final da lata de lixo. Muito interessante, Eduardo. E uma curiosidade, no caso das cozinhas industriais, qual a principal dificuldade para a implementação dos biodigestores? Olha, o mercado, hoje uma taxa de reciclagem a nível Brasil, estima-se aí que a gente recicla 3 a 5% dos resíduos sólidos municipais, em termos gerais. Obviamente que esse número ele varia muito em função da iniciativa privada. Então eu diria que entre os desafios para a gente trazer a nossa solução para o mercado, é um mercado muito incipiente no quesito gestão de resíduos em cozinhas profissionais, porque no final das contas, a proposta de valor que a gente traz, primeiro, redução de custo. A gente aluga os nossos equipamentos. Então, quando você coloca na ponta do lápis o seu custo de coleta, o seu custo de câmara fria, com sacos de lixo, material de limpeza, mão de obra dedicada, riscos de ergonomia e insalubridade, no final das contas, a gente tem um impacto imediato em redução de custo da operação. Agora, qual que é a dificuldade? O mercado não conhece o nosso processo. Nós somos, como comentei, por mais que a gente tenha atuado aí desde a pandemia para cá, essas novas tecnologias elas têm uma curva de adoção. Felizmente, hoje a Ecocircuito está presente em 8 estados no Brasil, grandes clientes, tanto no setor de food service quanto no setor hoteleiro. Alguns shopping centers também adotam a nossa tecnologia em função da agenda Aterro Zero, mas a gente tem dificuldades por desconhecimento. Então é o nosso trabalho também de não só entregar uma solução para o nosso cliente, mas garantir que ele saiba usar. Isso foi muito falado hoje, né? As novas tecnologias elas vêm com uma mudança de comportamento. Isso é um desafio não só para a nossa empresa, mas também para outras que atuam no segmento, porque por mais que a gente treina, tem uma agenda ali de doutrinar a nossa mão de obra, os nossos colaboradores com novos processos, ainda existe uma pequena resistência ali em saber usar e extrair maior valor da tecnologia. Mas é um processo que, para a gente, é um prazer a gente entrar com o cliente. Ele tem essa vontade de fazer acontecer, mas não necessariamente sabe como fazer. Mas assim como outras empresas, a Ecocircuito, a gente pega o cliente pela mão, a gente olha o processo de ponta a ponta, essa jornada do alimento dentro da cozinha, os fluxos internos de em que momento que esse alimento vira resíduo, e eventualmente mede esse impacto ao longo do tempo. Então, eu acredito mesmo que é uma questão de visibilidade, né? A gente tem questões ali de mapeamento de infraestrutura, água, energia, escoamento hidráulico é o que a gente precisa. Isso toda cozinha tem, né? Então, a questão de trazer essa solução para o mercado, fazer esse dimensionamento, estudo de viabilidade, com o processo de locação fica muito fácil, né? Então, eu diria que é uma questão de tempo mesmo para o mercado entender que, em relação aos descartes, tem tecnologia disponível hoje para desviar esse descarte do aterro, tem tecnologia hoje integrada para a gente atuar na prevenção de desperdícios, que traz justamente a inteligência e a eficiência que o setor tanto busca hoje, com novos avanços aí de tecnologia. Eduardo, para a gente finalizar aqui com chave de ouro esse episódio, eu queria que você trouxesse um case de sucesso de empresas do setor que usam biodigestores para resíduos orgânicos. Olha, de forma geral, a gente tem atendido cozinhas profissionais em alguns segmentos, segmento hoteleiro, hospitalar.
e também o food service nas indústrias. O que eles buscam de impacto, você tem o contratante do food service com uma agenda ESG muito forte também, compromissos e metas relacionadas ao ESG. E a gente olha o antes e o depois e a gente realmente vê essa transformação. Um cliente a gente instalou há 3 anos atrás e a primeira vistoria que a gente fez, né, de implementação, a gente faz um mapeamento de todas as lixeiras. E as lixeiras são completamente a característica do saco preto. Então, o primeiro impacto que a gente trouxe é um aumento de reciclabilidade dos materiais. E um dos funcionários, numa conversa, de uma troca que a gente teve, ele falou, olha, depois da entrada do biodigestor, eu comecei a perceber quanta comida a gente joga fora. Isso me dói no coração. Porque antes, no saco preto, eu não via aquilo. Mas depois que eu olho aquela bandeja cheia de filé de frango ou purê de batata, aquele arroz e feijão que ele tira da rampa de distribuição, ele falava, olha, dá dó de jogar tanta comida fora. Então a gente precisa realmente melhorar o que a gente faz com esse alimento. E de lá para cá, a gente tem vários relatos onde o próprio cliente, tendo ciência de quanta comida vai para o lixo, você tem uma questão social muito forte. Então, um dos nossos clientes implementou o café da manhã desperdício zero. Porque com o café da manhã ele pega toda a sobra limpa e ele viabilizou implementar um processo de doação desse alimento para algumas creches e asilos locais. Isso muito do setor tem essa dificuldade da responsabilidade da doação, que felizmente por legislação isso foi essa questão da preocupação de uma eventual contaminação foi eliminada, porque a legislação hoje ela traz uma responsabilidade de quem é o portador do alimento. Então, se eu dou para alguém, esse alguém agora se responsabiliza pela qualidade do alimento e eventualmente chegar até o novo consumidor final. Então, essa transformação com o biodigestor, você vê que tem vários momentos de geração de resíduo, porém, existem N outras maneiras de prevenção, não só no planejamento, manuseio e porcionamento interno da cozinha, mas te abre os olhos para você olhar outras destinações que não sejam o biodigestor. E algumas pessoas me perguntam, pô, Edu, mas você está trazendo esse impacto, eventualmente o mercado não vai precisar do seu biodigestor. Eu falei assim, olha, realmente, cara, o dia que isso acontecer, o nosso propósito realmente foi cumprido, porque eu não tenho nenhum tipo de comida indo para o lixo. E com isso a gente agradece. Muito bom, Eduardo. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Agradeço. Bom, para você que acompanhou a gente conversou aqui com o Eduardo Prats. Ele é empreendedor, fundador da Ecocircuito, aqui no nosso Abercast, um podcast apresentado pela Aberc. Se você ficou interessado em saber mais sobre temas relacionados à indústria, dá uma conferida no nosso canal da Aberc, tem muitos outros episódios já publicados. A gente se vê numa próxima.